Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, abrimos as portas de uma cidade que por 1000 anos foi o coração do mundo. Uma cidade erguida sobre 7 colinas, onde catedrais douradas brilhavam sob o sol e muralhas ciclópicas pareciam tocar o céu. Um lugar onde o Oriente e o Ocidente se encontravam, e onde a história escolheu mudar de rumo para sempre. Seu nome, Constantinopla. Durante mais de um milênio, ela foi chamada de a Rainha das Cidades, a Segunda Roma, o Olho do Mundo. Mas em 29 de maio de 1453, essa joia milenar foi engolida pelo fogo e pelo destino. E quando suas muralhas finalmente ruíram, um mundo inteiro desabou com elas. Esta é a história do fim do Império Bizantino, o último suspiro de Roma e o nascimento de uma nova era, a Idade Moderna. Após a queda de Roma no século V, Constantinopla herdou seu legado. Era a nova capital de um império que se chamava a si mesmo de Romanos, embora o mundo o chamasse de Bizantinos. Durante séculos, resistiram a invasões de persas, árabes, cruzados e búlgaros. Suas muralhas repeliram o tempo e o ferro. As muralhas de Teodósio, erguidas em 413, eram uma maravilha da engenharia. 3 linhas defensivas, fossos profundos e torres que dominavam o horizonte. Por trás delas, floresceu uma civilização onde arte, ciência e fé coexistiam. Os bizantinos falavam grego, oravam em latim e pensavam como romanos. Suas bibliotecas guardavam manuscritos antigos, suas escolas ensinavam filosofia e medicina, e sua fé moldava cada aspecto da vida. No coração da cidade erguia-se a Basílica de Santa Sofia, construída por Justiniano no século VI, um monumento de mármore, ouro e luz. Disse que, ao vê-la concluída, Justiniano exclamou: "Salomão, eu te superei." E, de fato, superou. Durante 1000 anos, Santa Sofia foi o maior templo da cristandade. O império havia atingido seu esplendor. Mas uma sombra começaria e, com o passar dos séculos, o império se encolheria. Em 541 d.C., uma peste devastadora assolou Constantinopla, a praga de Justiniano. Em poucas semanas, milhares de pessoas morreram nas ruas e o ar da cidade se encheu de luto. A peste se espalhou por todo o império, dizimando exércitos, despovoando campos e mergulhando a economia em colapso. Os cronistas diziam que 10.000 morriam por dia e que até os sinos da cidade silenciaram, pois não havia mais quem os tocasse. A praga marcou o início de um longo declínio. Com menos soldados, menos lavradores e menos recursos, o império começou a enfraquecer lentamente. Além da praga, guerras constantes, corrupção e intrigas políticas também corroeram suas fundações. Com tudo isso, no século XV, o Império Bizantino era apenas uma sombra, uma cidade cercada por inimigos, sustentada mais pela fé do que pelo poder. Enquanto Constantinopla se apagava, o Império Otomano crescia ao seu redor. Rápido, disciplinado e ambicioso, seu domínio se estendia por toda a Anatólia e pelos Balcãs. No trono, um jovem de 21 anos chamado Mehmed II, brilhante, determinado e obcecado por um único objetivo: conquistar Constantinopla. Desde menino, Mehmed estudava mapas e lendas da cidade. Dizia-se que quem a conquistasse se tornaria senhor do mundo. Ele cresceu acreditando que o destino o havia escolhido para cumprir essa profecia. Mas Mehmed não era um conquistador comum. Falava várias línguas, lia Aristóteles, compreendia estratégias de Alexandre, César e Maomé. Era culto, disciplinado e profundamente visionário. Enquanto o imperador Constantino XI, paleólogo, rezava em Santa Sofia, Mehmed construía algo que mudaria para sempre a guerra: o maior canhão já visto pela humanidade. Seu criador foi um engenheiro húngaro chamado Orban, que havia oferecido seus serviços a Constantinopla, mas fora rejeitado por falta de pagamento.
Ofendido, Orban foi até o sultão e lhe apresentou seu invento, um canhão gigantesco de 8 metros de comprimento, capaz de lançar pedras de mais de 500 quilos a uma distância de 2 quilômetros. Mehmed não hesitou. Financiou o projeto, construiu fundições inteiras e encomendou uma frota de artilharia nunca antes vista. Quando os canhões foram disparados pela primeira vez, o rugido ecoou por todo o Bósforo. O som era comparado ao trovão dos deuses. As muralhas, que haviam resistido a séculos de guerra, começariam a tremer. Na primavera de 1453, o exército otomano marchou sobre Constantinopla. Mais de 80.000 soldados cercaram a cidade por terra e mar. Eles vinham com navios, escadas, catapultas e fé. E entre eles, os temíveis janízaros, a elite guerreira do império. Do outro lado, o imperador Constantino XI reunia tudo o que restava. Cerca de 7.000 defensores. Gregos, genoveses, venezianos e até monges lutavam lado a lado. Sabiam que não resistiriam, mas lutariam até o fim. As crônicas relatam que, antes do cerco, o imperador percorreu as ruas da cidade, abençoando seus soldados e pedindo perdão aos cidadãos. Muitos choravam, pois sabiam que estavam testemunhando o crepúsculo de um império. Durante 53 dias, o céu sobre Constantinopla tremeu. Os canhões de Mehmed bombardeavam as muralhas dia e noite, abrindo rachaduras profundas. Os bizantinos corriam a cada amanhecer para reparar as brechas com madeira, pedras e orações. As noites eram iluminadas por tochas e o ar cheirava a pólvora e incenso. Os monges rezavam, os arqueiros disparavam das torres e os sinos de Santa Sofia chamavam o povo à resistência. O imperador dormia pouco, se é que dormia. Constantino sabia que lutava não apenas por sua cidade, mas pela memória de Roma, pela ideia de que o Ocidente ainda tinha um coração pulsante. Mas o destino se aproximava. Na madrugada de 29 de maio de 1453, Mehmed deu a ordem final. Hoje ou tomamos a cidade ou morremos diante dela. As trombetas soaram. O chão tremeu. 3 ondas de ataque investiram contra as muralhas. Primeiro, os Bashi-Bazuks, guerreiros irregulares e indisciplinados testando e cansando a defesa. Depois, os soldados regulares, disciplinados e letais. E, por fim, os janízaros, a elite guerreira do império, marchando em silêncio absoluto. Do alto das muralhas, os defensores jogavam óleo fervente, disparavam flechas e gritavam orações. O som era ensurdecedor. Gritos, tambores, canhões e sinos se misturando em uma sinfonia de fim de mundo. Constantino XI lutou como um soldado comum. Foi visto no portão de São Romano, espada em punho, defendendo uma brecha nas muralhas. Quando percebeu que tudo estava perdido, teria dito: "A cidade está em ruínas, mas não a fé do seu povo." E desapareceu entre os corpos, lutando até o último suspiro. Quando o sol nasceu, Constantinopla havia caído. As bandeiras otomanas tremulavam sobre as torres. O jovem sultão Mehmed II desmontou de seu cavalo diante da Basílica de Santa Sofia. Entrou sozinho, olhou para a grandiosidade do templo e murmurou: "Não há poder eterno senão o de Deus." Ali ele orou. Não destruiu, não profanou. Transformou o templo em um lugar de fé novamente, agora sob o Islã. Santa Sofia tornou-se mesquita e Constantinopla passou a se chamar Istambul. O sultão ordenou que a cidade fosse poupada. Queria reconstruí-la, torná-la a capital de um novo império que uniria o Oriente e o Ocidente. E assim o fez. Com a queda de Constantinopla, o mundo medieval chegou ao fim. As rotas comerciais mudaram, o poder político da Igreja se enfraqueceu e a Europa foi forçada a olhar além dos seus horizontes. Quando os sábios bizantinos fugiram, levaram consigo manuscritos gregos e latinos que inspirariam um novo despertar, o Renascimento. As ideias antigas renasceram, o pensamento humano se libertou e a Idade Moderna começou. O que parecia uma tragédia
Foi, na verdade, uma metamorfose da história. Constantinopla morreu para que o mundo pudesse renascer. Hoje, Istambul é o elo entre dois continentes e duas civilizações. Suas ruas ainda ecoam passos de imperadores, monges e conquistadores. Suas muralhas continuam de pé, cicatrizadas pelo tempo, testemunhas do impossível. E sua queda continua sendo um símbolo de que nada, nem mesmo os impérios mais gloriosos, dura para sempre. Mas das ruínas nascem novas eras. Séculos depois, um viajante escreveu nas margens do Bósforo: as muralhas caíram, mas as ideias não. E talvez seja isso que Constantinopla tenha nos ensinado, que o poder dos homens é passageiro, mas o poder da história é eterno. Obrigado por viajar pelas eras comigo. E lembre-se, viajante, toda era termina, mas o conhecimento atravessa o tempo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Deixe aqui nos comentários o que você achou de conhecer a queda do Império Bizantino. Até a nossa próxima viagem pelas eras.